você bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Cedo encontramos-nos, são 5 horas e 28 minutos, nosso coração se eleva a esse coração amoroso, misericordioso do nosso Deus, do Senhor, deu a vida por nós, e como nos ama, e vem até nós. Não somos nós que vamos a Ele, é Ele que vem a nós, torna-se presente entre nós. Eucaristia, presença permanente de Jesus ressuscitado entre nós, dizia Santo Agostinho. Por isso esse encontro com o Senhor, não há algo mais sublime do que a Santa Missa. Iniciamos o dia desse encontro pessoal com Ele, e Ele derramando bênçãos, graças na nossa vida, na sua vida, na vida de sua família. Colocamos todas as intenções também que chegaram até nós, através do Dalcides, Rede Vida. Rezamos por ele, pela Mariana, rezamos pelo Dr. Francisco Tirola, sua esposa, a doutora Silvia, rezamos por todos, pelo Gerardo, Marisol. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, todos, e nós, voltados para o Senhor, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, voltados para Ele, e Ele tocando nosso coração, tocando nossa alma, penetra na nossa vida a serenidade do amor misericordioso de Jesus. Hoje daremos também a bênção aos pãezinhos de Santo Antônio. Não esqueça disso. Vamos abençoá-los no final da celebração, início da oração da manhã. Iniciamos a missa agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. E colocamos você, e rezamos por você, pela sua família, e contemplando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, dizemos: nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Como é bom estar nesse ambiente de oração, de fé. Essa semana foi uma semana abençoada. Domingo, lá com meus confrades franciscanos, esta paz, esta alegria, esse encontro, não só com os irmãos, mas todas aquelas pessoas que lá foram, e abençoando, como diz a tradição, que vem de muito tempo, trazida na nossa província pelos alemães, a bênção do giz, a bênção da casa, a bênção de sua casa para o ano 2026. Vou perguntar para eles como renovar isto mais uma vez, nós possamos, numa dessas nossas celebrações, estar também realizando esse ato de bênção da casa, da sua casa. Por isso colocamos-nos agora no coração bondoso do Senhor, reconhecemos nossos pecados, com confiança dizemos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Colocamos nessa oração você, sua família, suas intenções, todas as intenções que chegaram a nós, as famílias, pedimos por elas, pedimos pelos nossos confrades franciscanos, sim, eles, irmãos na fé, e vivem essa dimensão religiosa, essa dimensão de Deus. Isso que é importante. É o horizonte deles, é o horizonte nosso, o seu horizonte. Ó Deus, oremos, ó Deus, quisesses que a humanidade de vosso Filho e seu admirável nascimento da Virgem Maria não fosse submetida à humilhação do homem decaído. Fazei que, libertados da antiga culpa, participemos da nova criação iniciada por Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. As leituras do dia de hoje, semana da Epifania, terça-feira, carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem o ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Isso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Estava ficando tarde. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães, 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães, 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os discípulos os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens, contando, portanto, as mulheres, crianças. Portanto, a multiplicação dos pães mostra o carinho de Jesus por todos aqueles que ali estão. E a misericórdia dele, que também contemplando cada um de nós,
pedimos que estenda a sua mão e que nos dê o pão da vida, que é o seu próprio corpo, a Eucaristia, e agradecemos, e venha a nós, e nos alimenta, não só corporal, mas sobretudo espiritualmente. Nossa vida é em Deus, meu irmão, minha irmã, não há algo mais maravilhoso. E Ele na sua bondade, e Ele na sua misericórdia, tocando-nos, e a nossa alma se silencia para ouvi-lo, para ouvir Jesus, que fala no nosso interior, no seu interior, um importante silêncio. Saber silenciar-se, e aí então ouvir esta voz interior do Senhor Jesus, e essa palavra dele nos traz serenidade de alma, tranquilidade de espírito, vida e vida nova. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Senhor do céu e da terra. Como essa água se mistura comigo, fazei-nos participantes da divindade daquele que se fez participante da nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lava-me, Senhor, dos meus pecados, purificai-me das minhas faltas. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, benigno Senhor, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que alcancemos pelos celestes sacramentos o que professamos filialmente pela fé. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Na verdade é digno, justo, nosso dever de salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois em Cristo, para iluminar todos os povos, revelastes o mistério da nossa salvação. Quando Ele se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes no novo esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos e arcanjos, tronos e dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céu e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue
abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Se el Señor desciere de la terra. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo, no qual vosso Filho unigênito, eterno, convosco na glória, se manifestou na nossa natureza humana. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, este vosso indigníssimo servo, Dom José, Dom Marcelo Antônio, todos os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, principalmente de Santa Amaro, mas todos eles, os diáconos, e colocamos no altar do Senhor, junto a Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, sua família, suas intenções, coloque-se junto a Jesus. O amor dele que nos envolve e que derrama bênçãos, graças. E a luz do Senhor brilhando nos nossos corações, na nossa alma, na nossa vida. É Jesus. É o Senhor. E as intenções todas, auxílio nos envia. Rezamos por ele, pela Mariana, doutor Tirola, Brasil, Gerardo, Marisol. Rezamos também por tantos e tantos nossos irmãos e irmãs. Maria das Graças, família, Mônica Freire Martins, Luciano, Maria Dionísia Soares, José Vicente Pereira, Maria Pereira,
Isaura Antunes de Melo, rezamos aqueles que estão ligados a nós. Dom Pedro Fedalto, que me ordenou sacerdote, da Academia Paulista de Letras, Dr. Antônio Penteado Mendonça, pelos meus confrades franciscanos, todos eles, aqueles que estão enfermos, rezamos por eles. A Ordem Terceira Franciscana de Santa Amaro, Francisco, Cida, por João Monteiro de Barros Filho, recuperação sempre melhor. O casal Dona Teresa, sua saúde, Dom Dino Samaria, por Dona Nair Ferraz, sua saúde, por seu filho, família, João Grandino Rodas, rezamos por ele, a relíquia de São Francisco, Dona Inês lá, da cidade de Manduri, Padre Reginaldo, a relíquia de Santo Antônio. Rezamos por todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram desta vida, Senhor. Coloque os falecidos presentes no nosso coração. Coloquemos no altar do Senhor nossos pais, nossos avós, bisavós, aqueles que estiveram sempre ligados a nós. E sabemos bem, sabemos que estão intercedendo por nós. Rezamos por eles. Rezamos também pelos nossos irmãos falecidos. Dom Cláudio Rumes, Frei Carmelo Súria, Frei Antônio Moza, Paulo Bonfim, Dr. Mauro Arce, Antônio Roberto Rossi, Dona Noêmia Vieira, Dona Josefina Grandino Rodas, Marco Antônio, faleceu há 2 dias, pertencia à Ordem Terceira Franciscana aqui de Santa Amaro, Marco Antônio Bertolini, rezamos por ele. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, e na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. É Jesus, o Filho do Altíssimo, nosso Deus e Salvador, presente entre nós, unidos a Ele e nele unidos a todos, rezando por todos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Nós vos pedimos por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, esta paz presente na sua vida, na vida de sua família, essa unidade, a verdadeira unidade, se consolide onde vivemos, no mundo no qual nós nos encontramos, cessando guerra, violência, ódio, mas que haja a verdadeira e a sincera unidade. Como isso é importante. É o que nós pedimos a Jesus, a paz do Senhor, a paz de Jesus esteja sempre com todos vocês, meu irmão, na sua família, na sua vida, onde você vive, neste nosso Brasil, no mundo, a paz de Jesus, a verdadeira unidade. É que como isso corpus e sangue nome nosso de Jesus Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vamos receber, não se tornem causa de juízo e de condenação, mas por vossa bondade, sejam proteção e remédio para nossa. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Receba, você que está participando, receba espiritualmente Jesus na sua vida, na vida de sua família. A natureza divina une-se à nossa natureza e participamos do dom da ressurreição de Jesus, vida e vida nova, vida e vida eterna. Dizia tudo isso São Gregório de Nissa: o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. My lieber Gott, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Meu Senhor e meu Deus, tudo é ultrapassado, tudo é abençoado. E essa serenidade do amor misericordioso de Jesus, graças a Deus.
Oremos. Ó Deus, que vindes ao nosso encontro, pois pela participação neste sacramento realizai em nossos corações os efeitos da sua força, para que ao recebermos o vosso dom, sejamos a ele configurados. Nossa vida cristã, por Cristo nosso Senhor, nossa vida cristã é assemelhar-se cada vez e sempre mais a Jesus. Se a vida cristã, criados à imagem e semelhança de Jesus, assemelhar-se a Ele. E o ponto alto, ponto culminante, é justamente a Eucaristia. Ele vem a nós, nós nos unimos a Ele e cada vez mais nos assemelhamos a Jesus. É isso que desejamos. Esse é o sentido da nossa vida cristã, meu irmão. Não é outro sentido. Medite, reflita e pedimos a bênção que dou sempre para os medicamentos, com a relíquia de São Francisco de Assis. Os medicamentos. Unimos nossas preces a todos os que sofrem e na intercessão de São Francisco de Assis suplicamos: Senhor, abençoai esses medicamentos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Para que eles aliviem os seus sofrimentos e concedam a cura de sua enfermidade e da sua doença, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a bênção final dessa celebração, também na intercessão de São Francisco, mas pedimos a intercessão também de Santo Antônio, São Padre Pio, São Frei Galvão, Santa Chiara. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face, tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco, Santo Antônio, São Frei Galvão, São Padre Pio, rogai por todos nós, por você, meu irmão, minha irmã. E vamos agora à oração da manhã. E aí, então darei a bênção dos pãezinhos logo e depois a bênção de Santo Antônio também para todos. Nós nos preparemos então para a oração da manhã. Vamos lá. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação
de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Que possamos participar da vida de Deus, do Senhor, da ressurreição, do dom da ressurreição de São Gregório de Nissa. A natureza divina se une à nossa natureza pela comunhão. E nós participamos desse dom de vida nova, vida eterna, participamos da própria imortalidade do Senhor Jesus. Eis o sentido da comunhão, o sentido da nossa vida. Queremos cada vez mais nos assemelhar ao Senhor. Desprendidos, como Francisco de Assis, como São Frei Galvão, franciscano, viveu 60 anos aqui, no convento São Francisco, nasceu em Guaratinguetá, santo brasileiro. Nós vemos assim, São Francisco de Assis, que ele interceda, que São Antônio interceda por nós, por todos os caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros, vigias, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros. Rezamos por vocês, professores, advogados, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. E nós dizemos: Senhor, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venham pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. Sejamos uma presença do Senhor Jesus. Peçamos isto na intercessão da Mãe, que ela interceda por nós. A Mãe de Jesus, Jesus nos a deu como nossa Mãe. Por isso dizemos: Mãe de Deus, nossa querida Mãe, aos teus pés nos colocamos, para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, Mãe, todos aqueles que sofrem, que passam por dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento na vida social, sobretudo dificuldades de relacionamento na própria família. Sentem em seus corações a angústia, decepção, como nós sentimos isso na vida, na verdade. Mas colocamos tudo no Senhor, no Senhor. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, intercede por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, meu irmão, minha irmã, por sua família. Você reza por mim, por minha família. E nós, unidos na oração, veja que beleza, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora dos Anjos, Santa Maria degli Angeli, dizia São Francisco, rogai por todos nós. Mãe querida, unite os rogos aos nossos, que assim possamos sentir Jesus nos abraçando, Jesus nos acolhendo, Jesus nos estreitando junto ao seu coração amoroso. Essa união ao Senhor Jesus é o que pedimos à Mãe, que ela interceda e que nossas barreiras, ou como dizia, esses muros que às vezes construímos, que nos impede de diretamente estarmos unidos ao Senhor, ou como dizia São João Crisóstomo, os ídolos que colocamos entre nós e Jesus. Ídolos quais, dizia ele, o dinheiro, a usura, né, o dinheiro, o desejo de poder e a vaidade. Que nós não coloquemos isto entre nós e o Senhor, mas o nosso coração se abra. Sinceramente, sejamos sinceros, porque sem sinceridade não há, de fato, um verdadeiro relacionamento. Sempre haverá algo por detrás, e isso impede realmente esse encontro fraterno. Como é bom ir lá no convento franciscano, Largo São Francisco, com aqueles frades, que alegria, vendo cada um deles, Edilberto, Edivaldo, Frei Edivaldo, o Frei Lauro, que está na portaria, Frei Estevão Ortenbray, todos eles e todos os demais, essa sinceridade, essa amizade, esse carinho. Por isso, com São Francisco, Santo Antônio, que estavam lá na pequena igreja da Porciúncula, em Assis, o jovem que chegava, Fernando, que chegava e pedia a São Francisco para ser frade, e São Francisco o acolhe e lhe dá o nome de Antônio, e ambos, contemplando a cruz, rezam: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E eles terminam a oração, também nós com eles, também com Santo Antônio, São Frei Galvão, Santa Chiara. Nós nos voltamos e dizemos com toda sinceridade de alma: meu Senhor e meu Deus e meu tudo, tudo para nós é Jesus, é o Senhor. São Padre Pio dizia: Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. É Jesus, e Jesus está presente na nossa alma, na sua vida. Você é luz no mundo em que vivemos. Por isso, pedimos a intercessão de Santo Antônio, de São Francisco, de São Padre Pio, de São Frei Galvão, Santa Chiara. E vamos orar por todos os enfermos, por todos os doentes. Mas eu vou dar também a bênção agora do pãozinho de Santo Antônio, viu? Se você tem aí perto de você, pense neles, vamos pedir. Não se esqueça, nossa vida é vida sacerdotal, vida de frade, vida de bispo. O que é? É abençoar. Deus quer abençoar a
todos. E bênção, o que significa bênção? É Deus atuando, agindo na vida daquele que é abençoado, como também daquele que abençoa. Veja o sentido profundo da bênção. Por isso é que nós queremos abençoar. Lá no santuário São Francisco, domingo, o frei disse para o Dom Fernando, a missa tinha sido mais longa, porque teve a bênção do giz, a bênção da casa de cada um daqueles que lá estavam. Então, disse, o senhor vai dar a bênção? Eu falei, o que o senhor acha? Disse, não, seria muito bom. Eu falei, então eu vou. E aí aquela multidão, eu fui dando a bênção individual de Santo Antônio, a mesma bênção. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Significa, afastem-se de vós todos os males, todos. E aí traz, eis a cruz do Senhor, e eu traço a cruz na testa de cada um. Realiza-se esta bênção, essa ação benevolente de Deus na vida daquela pessoa. É isso que a fé nos diz. A fé daquele que recebe, daquele que está abençoando. São graças divinas. É um toque divino, dizia Santo Agostinho. Esta bênção é um toque divino no coração das pessoas. É isto que é a nossa vida. É o sentido da nossa vida. Não a esvaziemos, não a substituamos por outros gestos, não, mas cada vez mais fé ardente. Por isso vou dar a bênção agora então dos pãezinhos de Santo Antônio. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, abençoai este pão, Pai, Filho e Espírito Santo, e os alimentos que de vossa bondade recebemos. Que eles recordem o pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Santa Missa, e o nosso compromisso para com todos os irmãos necessitados do alimento corporal e espiritual. Esta bênção sobre o seu pãozinho, é isso que eu peço, na intercessão de Santo Antônio, na intercessão também de São Francisco, sem dúvida, São Padre Pio, São Frei Galvão, pedimos Santa Chiara, que abençoe o pãozinho, e assim você possa dar aos seus filhos, aos seus familiares. Lembro tão bem, criancinha que era, e lá vinha minha avó, minha mãe, e dava um pedacinho de bom dia ao pão de Santo Antônio. E aquilo eu recebia com tanta devoção. São realidades da vida. Estamos perdendo essa dimensão. Conversávamos lá no convento, que eles diziam, Dom Fernando, essa bênção que o senhor dá, dizia o frei, um gesto de fé, uma expressão religiosa. Como estamos perdendo tudo isso, vai se esvaziando por outra mentalidade, uma outra mentalidade que vai entrando, e aí perdemos essa profundidade de nossa vida, de ser ela toda voltada para Deus, e a referência principal é Ele, é o Senhor. Por isso pedimos Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, Nossa Senhora de Fátima, Santa Clara também. Pedimos e suplicamos e agradecemos a intercessão deles, e dizemos, convosco louvo e suplico que o Cordeiro de Deus sem mácula, imolado no altar do Calvário, Jesus Cristo, que Ele tenha piedade, Senhor Jesus, que Ele tenha misericórdia, Senhor,
de você, de sua família, de mim, de minha família, de todos os que sofrem. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, livrai-nos de todas as enfermidades e doenças. Peçamos isto com fervor. E eu peço por você também, meu irmão. E rezo, e aquelas bênçãos, e quantos ali estavam. O santuário, São Francisco repleto, cheio. E ali abençoando, e vendo pessoas. E o Frei dizia, olha, Dom Fernando, talvez a missa foi longa, teremos menos pessoas. Pelo contrário, os que estavam fora entraram também para receber a bênção. Vemos essa dimensão religiosa que se perde, se dilui. Esse é o grande problema. Por isso eu dizia ao Frei, ainda que eu tivesse o triplo do que das pessoas aqui, eu abençoaria. Porque minha vida, eu compreendo que é abençoar, ou seja, ser uma presença de Jesus, é Ele que quer abençoar a cada um, individualmente, afastando tudo quanto prejudica a pessoa e a leva para o mal. Afastem-se todos os inimigos da salvação. Afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. É esta a benção. E aí, eis a cruz do Senhor. E possamos sentir em nosso coração o amor sem medida que abrasou o coração amoroso de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por nós, pecadores. Tenhamos assim essas 5 chagas de Cristo no nosso interior, ou seja, a caridade. Que participemos desta caridade eterna de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, e aí vamos ser expressão do seu amor. Aonde quer que estejamos ao longo desse dia, nossa vida se renova, nossa vida se liberta dos males. É isto que desejamos e pedimos. Santo Antônio, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão e a relíquia aqui de São Francisco, e possivelmente na próxima semana já terei também a relíquia de São Frei Galvão. Você veja que beleza. De certa maneira, a presença deles aqui conosco, abençoando vocês, abençoando sua família. Estendei vossas mãos abençoadas sobre nós, enfermos e doentes, para que, libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz onde há trevas, presença da compreensão onde há desconfiança, presença do amor onde há ódio e indiferença. Por isso, com São Francisco, com Santo Antônio, nós pedimos a bênção. É Deus que abençoa. E agora, na intercessão de Santo Antônio, afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Afastem-se de vós todos os males. Ele quer a sua realização em Deus, como pessoa humana e como filho e filha de Deus. Realização plena, essa felicidade, ou seja, esta paz interior, essa serenidade da alma. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí ele traçava a cruz. Esta cruz, meu irmão, que liberta, que purifica, que santifica e que afasta de nós todos os males. São Francisco e Santo Antônio traçavam esta cruz. Eis a cruz do Senhor. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E essa bênção individual que é a mesma. Afastem-se de vós
todos os males, todos os inimigos da salvação. Eis a cruz do Senhor. E aí traça na testa. Afastem-se todos os males físicos, psíquicos e espirituais. De nós se afastam todos os males, todos eles. E nós, coração aberto, é o Senhor que penetra, que dá vida. É Ele que abençoa, não sou eu? Não. Isso que eu dizia para o Frei. Como posso deixar de ser uma presença da bênção de Deus para esses meus irmãos? E quantos não? Todos vieram, todos que lá estavam no santuário. E mais ainda os que estavam fora que vieram também. Por isso, nós vemos a força religiosa da nossa vida, a piedade presente nos nossos corações. É essa vida em Deus, que desejo de coração a você. E amanhã é quarta-feira. Amanhã vamos rezar pelos jovens, mas terá algo especial na quarta-feira também, que é a consagração à Virgem Maria, a Nossa Senhora, a mesma consagração que foi feita por quem? Por São Frei Galvão. E ele escreveu, e eu amanhã, unido a ele, e na outra semana estarei com a relíquia dele, portanto, de certo modo, com a sua presença. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, e ela nos protegendo e protegendo você, e protegendo sua família, protegendo sua casa, como isso é importante. Paz e bem para você, para todos. E até amanhã. Não, hoje às 11h30 estarei e também darei a bênção do pãozinho de Santo Antônio às 11h30 da manhã no Instagram. Embora esteja lá, daqui a pouco eu vou lá para Curitiba ver minha irmã Lourdinha. Vamos vê-la, e é com alegria, com grande alegria, que lá estarei. Vou almoçar lá com ela, né? Com a Lourdinha. Mas amanhã cedo estarei aqui de volta para a Santa Missa e para a oração da manhã. É a nossa vida, não é verdade? E não podemos fugir dessas responsabilidades e desta missão que o Senhor nos dá. Paz e bem, então até às 11h30, espero lá estar rezando e dando esta bênção dos pãezinhos. E amanhã, sem dúvida, às 5h30, aqui, estarei já em São Paulo, aqui na capela, celebrando a Santa Missa, e aí, nos consagrando com São Frei Galvão, a nossa querida mãe, nossa Mãe Santíssima, e rezando também amanhã pelos jovens. Paz e bem. E eu já aviso também que quinta-feira estarei lá na Rede Vida, às 9h da manhã. 9h.